As calçadas da cidade pareciam ainda mais frias quando uma mãe, acompanhada de 3 crianças, atravessou em silêncio os bairros que pareciam inalcançáveis. Diante da porta de um restaurante luxuoso, ela ouviu a frase que rasgou o peito: "Mãe, estou com fome." Mesmo sem saber o que a esperava, ela entrou determinada, sem pedir esmolas, apenas dignidade. O gesto de um estranho mudaria não só o rumo daquela manhã, mas de toda uma vida marcada pela luta e pelo amor invisível. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A manhã chegou pesada sobre São Paulo. O céu carregado prometia chuva, mas a umidade já fazia o ar ficar denso, grudento, daquele jeito que parece sugar toda a energia de quem caminha pelas ruas do centro. Marina segurava as mãos pequenas de seus 3 filhos com a força de quem não pode deixar escapar nada mais na vida. Do lado esquerdo, Cauã balançava os braços, curioso com cada vitrine, cada movimento, cada buzina que ecoava entre os prédios antigos. Do lado direito, as gêmeas Júlia e Alice caminhavam juntas, mas com passos completamente diferentes. Júlia olhava para frente com uma determinação estranha para seus 5 anos, enquanto Alice mantinha os olhos fixos no chão, como se quisesse se tornar invisível. Marina sentia o estômago revirar. Não pelo calor, não pela caminhada que já durava quase 2 horas. O que a consumia era o vazio nos olhos dos filhos, quando ela abria a geladeira vazia pela manhã. Fazia 3 dias que comiam apenas pão amanhecido, que a vizinha do 4º andar doava quando sobrava. 3 dias desde que o proprietário do cortiço bateu na porta e exigiu que saíssem até o final da semana. 3 dias desde que Marina percebeu que não tinha mais para onde correr. O emprego na fábrica de costura tinha acabado quando a empresa fechou sem aviso. 15 anos trabalhando na mesma máquina, costurando bolsos de calças que nunca poderia comprar, e de uma hora para outra nada. Sem aviso prévio, sem indenização, sem desculpas. Apenas um cadeado na porta e um bilhete. Encerramento das atividades. Marina tentou bicos, limpeza, entrega de panfletos, mas com 3 crianças pequenas, ninguém queria contratar. As creches públicas tinham fila de espera, e deixá-los sozinhos nem passava pela sua cabeça. Agora caminhava pelo bairro dos Jardins, um mundo que parecia de outro planeta. As ruas limpas, os carros importados, as lojas com vitrines iluminadas, onde um único sapato custava mais do que ela ganhava em um mês inteiro de trabalho. Marina não estava ali para pedir esmolas nas esquinas. Tinha um plano, ou algo que se parecia com isso. Havia ouvido falar de um restaurante famoso, o Villa Conti, que pertencia a uma família de italianos que enriqueceu em São Paulo há décadas. Diziam que o dono atual era um homem frio, que transformava tudo em dinheiro, mas que tinha um ponto fraco: o restaurante da família. Marina não sabia exatamente o que esperava encontrar ali. Talvez uma cozinha com sobras que pudesse levar. Talvez alguém que precisasse de ajuda para lavar louça, varrer o chão, qualquer coisa. Não podia mais esperar. Os filhos estavam com fome, e a fome de uma criança dói na alma de uma mãe de um jeito que nenhuma dor física consegue explicar. Quando chegou em frente ao Villa Conti, parou. O prédio era elegante, com fachada de vidro e madeira, plantas bem cuidadas na entrada e um letreiro dourado que brilhava mesmo sob o céu nublado. Marina sentiu as pernas tremerem. Talvez fosse loucura. Talvez a mandassem embora antes mesmo de abrir a boca. Mas Júlia puxou sua mão e disse baixinho: "Mãe, estou com fome." E aquilo foi suficiente. Ela atravessou a rua e empurrou a porta de vidro. O ar-condicionado bateu em cheio no rosto, trazendo um alívio momentâneo. O salão estava vazio. Era meio da manhã, entre o café e o almoço. Mesas arrumadinhas com toalhas brancas, taças reluzentes, um lustre imponente no centro. Tudo ali gritava luxo, sofisticação, distância. Marina sentiu que não pertencia àquele lugar. As crianças se apertaram contra suas pernas. Um homem surgiu dos fundos, alto, cabelos escuros penteados para trás, terno cinza impecável, expressão séria. Ele parou ao vê-la
e Marina percebeu o modo como ele avaliou sua roupa surrada, a sacola rasgada que carregava, os pés inchados das crianças em sandálias de plástico. Ela quase desistiu, quase se virou e saiu correndo. Mas Cauã soltou sua mão e deu um passo à frente, olhando tudo com aquela curiosidade que não morria, nem com fome. O homem desceu os 3 degraus que separavam o salão da entrada e ficou parado, esperando. Marina engoliu seco e forçou a voz a sair. Bom dia. Eu sei que não deveria estar aqui, mas preciso falar com o senhor. Meu nome é Marina e esses são meus filhos, Cauã, Júlia e Alice. A gente está passando por um momento muito difícil e eu não vim pedir dinheiro, por favor, acredite. Só queria saber se o senhor poderia nos dar um prato de comida para as crianças. Qualquer coisa. Eu pago quando puder, juro. A voz dela saiu mais firme do que esperava, mas tremeu no final. O homem não respondeu de imediato. Ficou olhando para ela, depois para as crianças, e Marina viu algo estranho passar pelos olhos dele. Não era pena. Talvez fosse confusão ou surpresa. Como se chama? Ele perguntou, e a voz era grave, controlada. Marina. Marina Alves. Eu sou Dante Conti. Este restaurante é da minha família. Ele cruzou os braços, mas o gesto não pareceu hostil. Você disse que não quer dinheiro. Por quê? Marina piscou sem entender. Porque eu não quero me acostumar a pedir. Só preciso que meus filhos comam hoje. Amanhã eu me viro. Dante ficou em silêncio por tempo demais. Então fez um gesto com a cabeça em direção a uma mesa próxima. Sentem. Marina hesitou. Ele repetiu agora com firmeza. Sentem. Vou trazer comida. Ela não conseguia acreditar. Segurou a mão das crianças e caminhou até a mesa, sentindo que estava em outro mundo. Cauã subiu na cadeira e apoiou os cotovelos na mesa, fascinado pelo lustre. Júlia ficou séria, observando tudo com desconfiança. Alice se encolheu ao lado de Marina, quase desaparecendo. Dante foi até a cozinha e voltou minutos depois com uma bandeja. Pão francês quentinho, manteiga, suco de laranja, frutas picadas e um prato de macarrão com molho de tomate caseiro que exalava um cheiro de paraíso. Ele colocou tudo na mesa, sem dizer nada. As crianças olharam para Marina esperando permissão. Ela acenou com a cabeça, e eles atacaram a comida com a voracidade de quem não comia direito há dias. Dante se afastou, mas não saiu do salão. Ficou encostado no balcão, observando. Marina comeu devagar, tentando controlar a vontade de devorar tudo. Tinha vergonha. Vergonha de estar ali, vergonha da situação, vergonha de precisar. Mas a comida estava deliciosa, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que talvez conseguisse respirar. Quando terminaram, Dante voltou à mesa. Trouxe guardanapos limpos e um copo de água para Marina. Ela murmurou. Obrigada que mal saiu. O que aconteceu com vocês? Ele perguntou e dessa vez a voz tinha algo diferente. Quase gentileza. Marina contou. Contou sobre o emprego perdido, o despejo, a falta de família, a luta diária. Não entrou em detalhes dramáticos. Apenas disse a verdade, simples e crua. Dante escutou sem interromper. No final, ele suspirou fundo e passou a mão pelo rosto, como se estivesse cansado. Eu não costumo fazer isso. Ele olhou para as crianças. Mas vocês podem ficar aqui hoje. Há um quarto nos fundos onde os funcionários descansam, podem usar. Marina arregalou os olhos. Senhor Conti, eu não posso aceitar isso. Já fez demais. Não estou pedindo permissão, estou oferecendo um lugar para suas crianças não ficarem na rua. Amanhã conversamos. E ele saiu, deixando Marina sem palavras. Os dias seguintes foram estranhos. Marina ficou no quarto dos fundos com as crianças, ajudando onde podia. Limpava mesas, lavava louça, organizava o estoque. Não porque Dante pediu, mas porque não conseguia ficar parada recebendo ajuda sem retribuir. Ela observava o movimento do restaurante e percebia que algo estava errado. Havia poucos clientes. As mesas ficavam vazias durante o almoço, momento em que deveriam estar lotadas. Os funcionários andavam desmotivados, e o ambiente, apesar de bonito, parecia sem vida. Uma tarde, enquanto ajudava a guardar ingredientes na despensa, Marina ouviu uma conversa. 2 cozinheiros conversavam baixo,
Mas ela captou algumas palavras. Falavam de dívidas, de um gerente incompetente que desviava produtos, de uma avaliação negativa que tinha saído em um site famoso de gastronomia. Diziam que o restaurante estava à beira de fechar e que Dante não sabia mais o que fazer. Marina sentiu o coração apertar. Aquele homem que a ajudou quando mais precisava estava enfrentando sua própria batalha. E, de repente, ela se viu pensando em algo que não ousava considerar. Será que poderia ajudar? Ela tinha trabalhado em cozinhas antes. Nada sofisticado, apenas lugares simples, lanchonetes de bairro, cozinha industrial de escola. Mas sempre amou cozinhar. Sua avó, antes de partir, tinha lhe ensinado receitas antigas, truques que transformavam ingredientes baratos em refeições memoráveis. Marina nunca teve a chance de fazer nada além de comida caseira, mas sonhava. Sonhava em criar pratos que fizessem as pessoas sorrirem, que aquecessem mais do que o estômago. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, ela encontrou Dante no escritório dele. Ele estava cercado de papéis, calculadora, ao lado, expressão tensa. Levantou os olhos quando ela bateu na porta. "Precisa de algo?" ele perguntou. Marina respirou fundo. "Posso falar com o senhor?" Dante fez um gesto para que entrasse. Ela ficou de pé, nervosa. "Eu ouvi sem querer que o restaurante está com problemas. Sei que não é da minha conta, mas queria agradecer tudo que o senhor fez e perguntar se eu poderia ajudar de alguma forma." Dante ergueu uma sobrancelha. "Ajudar como?" "Eu sei cozinhar. Não do jeito sofisticado daqui, mas sei fazer comida que as pessoas gostam. Comida que aquece, que faz lembrar de casa. Se o senhor me der uma chance, posso tentar criar algo diferente, sem cobrar nada, só para retribuir." Dante a olhou por um longo momento. "Você não precisa retribuir nada. Eu sei. Mas quero, e acho que posso fazer a diferença." Ele voltou os olhos para os papéis. Marina achou que ele fosse recusar. Mas então Dante suspirou e disse: "Amanhã de manhã, prepare algo, qualquer coisa. Se eu gostar, conversamos." Marina mal conseguiu dormir naquela noite. Levantou antes do sol nascer, entrou na cozinha e começou a trabalhar. Usou ingredientes que estavam esquecidos no fundo da despensa: tomates, maduros demais, manjericão que estava murchando, queijo que ninguém mais queria. Fez um molho simples, mas cheio de tempero e cuidado. Cozinhou uma massa fresca, dourou alho no azeite, até perfumar toda a cozinha. Finalizou com um toque de pimenta e ervas. Não era sofisticado, mas era honesto. Era real. Quando Dante chegou, ela serviu o prato. Ele comeu em silêncio, mastigando devagar, pensativo. Marina esperou, segurando a respiração. Então ele colocou o garfo na mesa e olhou para ela. "Tem gosto de infância", ele disse, e havia algo quebrado na voz. "Não consigo explicar, mas me lembra da cozinha, da minha avó. Ela morreu quando eu tinha 10 anos. Marina sentiu os olhos arderem. É esse o ponto. Comida precisa ter alma. Dante ficou olhando para o prato vazio. Depois levantou os olhos e disse: "Você começa amanhã." E assim Marina entrou oficialmente na cozinha do Villa Conte. No início, os outros funcionários a trataram com desconfiança, alguns com desprezo. Uma mulher sem formação, sem experiência em alta gastronomia, assumindo responsabilidades que muitos ali achavam que deveriam ser suas. Mas Marina não se importava com os olhares. Ela tinha um objetivo: salvar aquele restaurante que salvou sua família. As primeiras semanas foram intensas. Marina reformulou o cardápio, criando pratos que misturavam técnica com afeto. Ela ouvia os clientes, perguntava o que sentiam falta, testava combinações. Cauã ajudava a organizar os guardanapos e arrumar as mesas com uma precisão que impressionava. Júlia conquistava os clientes com sorrisos largos e comentários engraçados. Alice, a mais tímida, ficava perto de Dante e, estranhamente, ele parecia gostar da companhia silenciosa da menina. Aos poucos, o restaurante começou a mudar. A comida ficou mais acessível, mais verdadeira. As avaliações melhoraram. Clientes antigos voltaram. Novos clientes apareceram, curiosos com as mudanças.
O Vila Conte estava renascendo, e todos sabiam que era por causa de Marina. Mas nem todos ficaram felizes. Beatriz, a sous-chefe que trabalhava ali há 8 anos, via tudo com olhos de ódio. Ela sempre acreditou que seria a próxima chefe de cozinha. Estudou em escolas renomadas, tinha prêmios, técnica impecável. E agora uma desconhecida, sem diploma, sem nome, estava roubando seu lugar. Beatriz começou a tramar. Pequenas sabotagens, ingredientes que sumiam, receitas que eram alteradas, boatos espalhados entre os funcionários de que Marina estava manipulando Dante para conseguir vantagens. Marina percebia a tensão, mas tentava ignorar. Tinha coisa mais importante com que se preocupar. Seus filhos, o futuro incerto. E, estranhamente, o homem silencioso que a observava de longe com uma expressão que ela não sabia decifrar. Dante Conte era um enigma. Frio nos negócios, distante com as pessoas, mas gentil com Alice. A menina passou a segui-lo pelo restaurante, fazendo perguntas que ele nunca soube responder. Por que o céu é azul? Por que as pessoas ficam tristes? Você tem medo de alguma coisa? Dante respondia com paciência, e Marina via nele um lado que ele escondia do mundo. Uma noite, depois que o restaurante fechou, Marina estava limpando a cozinha, quando Dante apareceu. Ele ficou parado na porta observando. Você transformou este lugar, ele disse. Marina parou, surpresa. Apenas dei o que ele precisava. Como você sabia o que era? Porque todo lugar que parece morto só está pedindo vida. E vida vem de gente que se importa. Dante caminhou até ela. Você não é apenas uma boa cozinheira. Você é especial. Marina sentiu o coração acelerar. Não sou especial. Só faço o que sei fazer. Eu queria ter aprendido isso. Ele desviou o olhar. Fui ensinado a transformar tudo em números. Lucro, prejuízo, retorno. Nunca me ensinaram a sentir. Não é tarde para aprender. Dante olhou para ela e naquele momento algo mudou. Havia uma conexão frágil, mas real. Marina sentiu e se assustou. Não podia se permitir aquilo. Não podia se iludir. Ela era uma mulher pobre com 3 filhos e ele era um milionário. Mundos diferentes, destinos diferentes, mas o coração não entende de lógica. E Marina percebeu, com medo e encantamento, que estava começando a sentir algo que jurou nunca mais sentir depois que o pai das crianças desapareceu. Esperança de não estar mais sozinha. Enquanto isso, Beatriz observava tudo de longe, alimentando uma raiva que crescia a cada dia. E planejava o golpe final que destruiria Marina e tiraria de vez aquela intrusa do caminho. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Marina jamais imaginou viver. Acordava cedo, preparava as crianças, descia para a cozinha do Vila Conte e passava o dia criando, experimentando, aperfeiçoando. Cauã se tornara um pequeno ajudante oficial do salão, organizando talheres com uma precisão quase obsessiva. Júlia conquistava os clientes com sua espontaneidade, contando histórias inventadas que faziam todos rirem. Alice, por sua vez, tinha encontrado em Dante uma espécie de refúgio silencioso. Ela se sentava no escritório dele, desenhando enquanto ele trabalhava, e aquela presença pequena e quieta parecia acalmar algo no homem que vivia sempre tenso. O restaurante florescia. As reservas aumentaram, as críticas nos sites de gastronomia mudaram de tom e até mesmo um influenciador digital famoso fez uma publicação elogiando os novos pratos. Marina sentia orgulho, mas também um peso crescente nos ombros. Sabia que aquilo tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Ela ainda era uma intrusa naquele mundo de luxo, uma mulher sem diploma, sem sobrenome importante, sem nada além da própria coragem. Beatriz sentia o sangue ferver cada vez que via Marina receber elogios. A sous-chefe tinha dedicado anos da vida àquele restaurante, estudado técnicas em livros caros, feito cursos com chefes renomados, e agora via uma desconhecida recebendo todo o crédito. Não era justo. Não podia ser justo. E Beatriz decidiu que precisava agir antes que fosse tarde demais. Ela começou devagar. Pequenas alterações nas receitas que Marina deixava anotadas. Um pouco mais de sal aqui, menos tempero ali. Nada que arruinasse completamente o prato,
mas o suficiente para que alguns clientes reclamassem. Depois passou a espalhar boatos entre os funcionários. Dizia que Marina estava envolvida com Dante, que estava usando os filhos para manipular o patrão, que não passava de uma aproveitadora. Alguns acreditaram, outros ficaram em dúvida. A tensão na cozinha aumentou. Marina percebia os olhares, os sussurros que paravam quando ela entrava no ambiente. Tentava ignorar, mas doía. Doía, porque ela sabia que aquelas pessoas não a conheciam de verdade, não sabiam pelo que tinha passado, quantas noites dormiu com fome para que os filhos comessem. Mas não podia se dar ao luxo de brigar. Precisava daquele emprego, precisava daquele lugar. Uma tarde, enquanto preparava um risoto para o jantar, Beatriz se aproximou. A sous-chefe tinha uma expressão calculada, um sorriso que não chegava aos olhos. Marina, precisamos conversar. Marina não parou de mexer o risoto. Pode falar. Tenho recebido reclamações sobre alguns pratos. Clientes dizendo que não está no padrão. Acho que precisamos revisar as receitas. Marina finalmente olhou para ela. Quais pratos? Vários. O risoto, por exemplo, está sem personalidade. Talvez você precise de ajuda de alguém com mais experiência. Marina segurou o impulso de responder com rispidez. Vou prestar atenção. Obrigada. Beatriz não saiu. Ficou ali observando. Você sabe que o Sr. Conte só está sendo gentil com você por pena, não sabe? Ele não vai manter isso para sempre. Uma hora ele vai perceber que precisa de alguém profissional de verdade. As palavras acertaram em cheio. Marina sentiu o peito apertar, mas não deixou transparecer. Continuou mexendo o risoto com movimentos firmes. Se o Sr. Conte não estiver satisfeito com meu trabalho, ele mesmo vai me dizer. Beatriz deu um sorriso frio. Veremos. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. As palavras de Beatriz ecoavam na cabeça. Será que era verdade? Será que Dante só a mantinha ali por pena? Será que estava sendo iludida, achando que tinha algum talento, quando na verdade era apenas uma mulher pobre sendo tolerada por um homem rico? Levantou da cama improvisada no quartinho dos fundos e foi até a cozinha. A luz da lua entrava pelas janelas, criando sombras longas no chão reluzente. Marina se sentou em um banquinho e abraçou os joelhos, permitindo-se sentir o medo que vinha tentando empurrar para longe. Encontrei você aqui. Marina se assustou. Dante estava na porta, também incapaz de dormir ao que parecia. Ele usava roupas casuais, calça jeans e camiseta, tão diferente dos ternos impecáveis que vestia durante o dia. Parecia mais humano assim. Desculpe, eu não queria acordar ninguém. Você não acordou. Eu também não consigo dormir. Ele entrou e se apoiou no balcão. Alguma coisa te preocupando? Marina hesitou. Depois decidiu ser honesta. Você acha que eu sirvo para isso? Para trabalhar aqui? Dante franziu a testa. Por que está perguntando? Porque eu não tenho formação, não estudei em escolas caras. Não sei todas as técnicas que os outros sabem. Talvez eu esteja apenas atrapalhando. Quem te disse isso? Marina não respondeu, mas Dante entendeu. Ele suspirou fundo e se aproximou, sentando-se no banquinho ao lado dela. Marina, você salvou este restaurante. Não foi técnica que fez isso. Foi alma. Foi a capacidade de criar algo que as pessoas sentem, não apenas provam. Você tem um dom que não se aprende em escola nenhuma. As palavras dele eram sinceras e Marina sentiu os olhos arderem. Obrigada. Não precisa agradecer. Precisa acreditar. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Dante disse baixinho. Você mudou este lugar. E mudou a mim também. Marina olhou para ele surpresa. Como? Alice me fez uma pergunta outro dia. Ela perguntou se eu era feliz. Eu não soube responder. Passei a vida inteira trabalhando, acumulando, construindo, mas nunca parei para pensar se era feliz. E percebi que não era. Até vocês chegarem. O coração de Marina disparou. Ela queria dizer algo, mas não encontrou palavras. Dante continuou. Eu perdi alguém importante há muitos anos. Jurei que nunca mais deixaria ninguém entrar. Achei que seria mais fácil viver sozinho, sem vínculos, sem riscos, mas estava apenas sobrevivendo, não vivendo. E então você apareceu,
com suas crianças e sua coragem, e me mostrou o que eu estava perdendo. Marina sentiu uma lágrima escorrer. Dante, eu não posso te oferecer nada. Sou apenas uma mulher com 3 filhos, sem nada no bolso, sem futuro certo. Você está oferecendo algo que dinheiro nenhum compra. Está me oferecendo a chance de ser humano de novo. Ele segurou a mão dela e Marina sentiu um calor que não sentia há anos. Era assustador e reconfortante ao mesmo tempo. Mas antes que pudesse responder, Cauã apareceu na porta, esfregando os olhos. Mãe, tive um pesadelo. O momento se quebrou. Marina se levantou rapidamente e foi até o filho, pegando-o no colo, mesmo ele já estando grande demais para isso. Dante observou a cena com uma expressão suave, quase nostálgica. Depois se despediu baixinho e saiu, deixando Marina com o coração confuso e esperançoso. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil entre Marina e Dante. Eles conversavam mais, sorriam mais, e havia uma proximidade nova que não passava despercebida pelos funcionários. Beatriz observava tudo com ódio crescente. Ela precisava agir rápido. Foi quando surgiu uma oportunidade. Um investidor poderoso, Rogério Sampaio, entrou em contato com Dante. Rogério era conhecido no mercado imobiliário, um homem que transformava locais antigos em empreendimentos milionários. Ele ofereceu uma quantia absurda para comprar o Vila Conte, derrubar o prédio e construir um complexo comercial no lugar. A condição era que Dante aceitasse imediatamente, dispensasse todos os funcionários e assinasse um contrato de exclusividade que o impediria de abrir outro restaurante na região por 10 anos. Dante recusou de imediato, mas Rogério não desistiu. Começou a pressionar, enviando propostas cada vez mais tentadoras, mostrando os números que Dante poderia ganhar. Dizia que aquele restaurante era uma âncora, que estava prendendo Dante a um passado que não voltaria, que era hora de seguir em frente. A pressão aumentou quando o banco começou a cobrar dívidas antigas que a família tinha deixado. Dante descobriu que seu pai, antes de falecer, tinha feito empréstimos pesados usando o restaurante como garantia. Se não pagasse em 3 meses, o banco executaria a dívida e tomaria tudo. A proposta de Rogério começou a parecer menos absurda e mais como uma salvação. Dante ficou dividido. Conversou com advogados, revisou contratos, perdeu o sono tentando encontrar uma saída. Marina percebia que ele estava distante, preocupado, mas não sabia o motivo. Ela queria ajudar, mas não sabia como. Foi Beatriz quem levou a informação a Marina, mas de uma forma distorcida. Ela procurou Marina na cozinha quando ninguém mais estava por perto. Você precisa saber de uma coisa. Dante vai vender o restaurante. Já está negociando com um investidor. Daqui a pouco todos nós estaremos na rua. Inclusive você e suas crianças. Marina sentiu o chão sumir. O quê? É verdade. Ele não contou porque não quer que você se preocupe. Mas a verdade é que ele vai aceitar a proposta e mandar todos embora. Você acha mesmo que ele ia escolher você em vez de milhões? Marina não queria acreditar, mas a semente da dúvida foi plantada. Ela procurou Dante naquela tarde e perguntou diretamente: é verdade que você está vendendo o restaurante? Dante ficou pálido. Quem te disse isso? Não importa. É verdade. Recebi uma proposta. Mas ainda estou decidindo. Marina sentiu o peito apertar. E se você aceitar? O que acontece com todos aqui? Com os funcionários? Com as crianças? Dante passou a mão pelo rosto, exausto. Eu não sei, Marina. Estou tentando encontrar uma solução, mas as dívidas são grandes demais. Se eu não aceitar a proposta, o banco vai tomar tudo de qualquer jeito. Ao menos vendendo, consigo pagar as dívidas e começar de novo. E eu? A gente? A pergunta saiu antes que Marina pudesse segurar. Dante olhou para ela surpreso. Marina, eu não quero perder você, mas preciso ser realista. Se eu não resolver isso, vamos perder tudo. Marina sentiu as lágrimas subirem. Entendo. Você precisa fazer o que é melhor para você. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Voltou para o quartinho dos fundos, abraçou os filhos que brincavam no chão e chorou em silêncio. Tinha sido idiota. Tinha acreditado que poderia pertencer àquele mundo, que poderia construir algo com Dante. Mas a realidade era cruel.
Ela era dispensável. Sempre foi. Beatriz, sabendo que tinha conseguido plantar a discórdia, deu o próximo passo. Falsificou documentos que mostravam que Marina estava desviando ingredientes caros para supostamente vender por fora. Criou recibos falsos, alterou registros de estoque e preparou tudo para parecer real. Depois levou as evidências diretamente a Dante. Senhor Conte, preciso mostrar algo muito sério. Ela colocou os papéis sobre a mesa dele. Descobri que Marina está roubando ingredientes. Aqui estão as provas. Ela está usando o restaurante para lucrar às nossas custas. Dante pegou os documentos incrédulo. Isso não faz sentido. Marina não faria isso. Os números não mentem. Veja você mesmo. Ingredientes caros somem e coincidem com os dias em que ela está sozinha na cozinha. Eu não queria acreditar também, mas a evidência está aí. Dante olhou para os papéis, sentindo a raiva crescer. Se aquilo fosse verdade, Marina tinha traído sua confiança da pior forma possível, mas algo dentro dele se recusava a acreditar. Chamou Marina ao escritório naquela mesma noite. Quando Marina entrou e viu Beatriz ao lado de Dante, soube que algo estava errado. Dante estava sério, quase frio. Ele empurrou os documentos para ela. Você pode me explicar isso? Marina pegou os papéis e leu, cada vez mais confusa e horrorizada. Aquilo era mentira, tudo mentira, mas parecia tão real, tão detalhado. Dante, isso não é verdade. Eu nunca roubei nada. Alguém falsificou isso. Beatriz deu um suspiro condescendente. Marina, por favor, as evidências estão todas aí. Você foi pega. Ao menos tenha a dignidade de admitir. Marina olhou para Dante desesperada. Você acredita nisso? Você acha mesmo que eu faria uma coisa dessas depois de tudo? Dante queria acreditar nela, mas os documentos pareciam sólidos e ele estava tão cansado, tão exausto de lutar contra tudo, que parte dele achou mais fácil acreditar na mentira. Eu não sei no que acreditar mais, Marina. As palavras foram como uma facada. Marina sentiu algo quebrar dentro dela. Entendi. Ela colocou os papéis de volta na mesa. Eu e meus filhos vamos embora amanhã de manhã. Não vou ficar onde não confiam em mim. Marina, espera. Não. Já fiz isso antes. Já fui acusada de coisas que não fiz. Já fui julgada sem chance de defesa. Não vou passar por isso de novo. Principalmente não por alguém em quem eu confiei. Ela saiu do escritório antes que as lágrimas caíssem. Beatriz escondeu o sorriso de vitória. Dante ficou sozinho, olhando para os documentos, sentindo um vazio imenso. Naquela noite, Marina fez as malas. Cauã perguntou por que estavam indo embora e ela disse que era hora de seguir em frente. Júlia chorou, dizendo que gostava dali. Alice ficou em silêncio, abraçando um desenho que tinha feito para Dante. Marina tentou ser forte, mas por dentro estava despedaçada. De manhã cedo, antes do sol nascer, Marina saiu com as crianças pela porta dos fundos. Não olhou para trás. Não podia. Se olhasse, desmoronaria. Caminhou pelas ruas ainda vazias de São Paulo, sem destino certo, apenas seguindo em frente, porque era o que sempre fez. Sobreviver. Sempre sobreviver. Dante acordou e descobriu que ela tinha ido embora. Sentiu um aperto no peito que não esperava. Desceu até a cozinha e viu o espaço vazio, sem a energia de Marina, sem o riso de Júlia, sem a presença silenciosa de Alice. O restaurante parecia morto de novo. Foi quando ele começou a desconfiar. Algo nos documentos não fazia sentido. Chamou um auditor independente para revisar tudo. Em 2 dias a verdade veio à tona. Os documentos eram falsos, as assinaturas forjadas, os recibos inventados, e o responsável por tudo era Beatriz. Dante sentiu uma fúria que nunca tinha sentido antes. Confrontou Beatriz na frente de todos os funcionários. Ela tentou negar, mas as provas eram irrefutáveis. Ele a demitiu na hora, junto com todos que tinham ajudado a espalhar os boatos. O restaurante ficou em silêncio, mas era um silêncio pesado, de vergonha coletiva. Dante saiu correndo. Precisava encontrar Marina. Precisava pedir desculpas, explicar, implorar para que voltasse. Mas não sabia onde ela estava.
Rodou a cidade, procurou em abrigos, perguntou para conhecidos. Nada. Marina tinha desaparecido, levando consigo as crianças e a única chance de felicidade que Dante tinha encontrado em anos. Marina encontrou abrigo em uma casa de apoio para famílias em situação vulnerável, na zona leste de São Paulo. O lugar era simples, limpo, organizado por voluntários que faziam o possível para oferecer dignidade a quem não tinha para onde ir. Ela e as crianças dividiram um quarto pequeno com outras 2 famílias. Não era confortável, mas era seguro, e naquele momento, segurança era tudo o que Marina podia pedir. As primeiras noites foram as mais difíceis. Cauã perguntava quando voltariam para o restaurante. Júlia chorava baixinho, dizendo que sentia falta dos clientes que a faziam rir. Alice, como sempre, ficava em silêncio, mas desenhava compulsivamente. Todos os desenhos tinham a mesma figura. Um homem alto, de terno, sozinho em uma sala grande. Marina sabia quem era e doía olhar para aqueles papéis. Ela tentou conseguir trabalho. Saiu de manhã cedo, bateu em portas de restaurantes, lanchonetes, padarias, deixou currículos em todos os lugares possíveis, mas a resposta era sempre a mesma. Não temos vagas no momento. Deixa seu contato que ligamos se aparecer algo. Marina sabia que não ligariam. Sem referências formais, sem comprovação de experiência, ela era mais uma entre milhares, tentando sobreviver em uma cidade que não perdoava. À noite, quando as crianças finalmente dormiam, Marina ficava acordada olhando o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido. Perguntava-se se tinha sido idiota em confiar, se tinha sido ingênua em acreditar que poderia pertencer àquele mundo. Mas mais do que tudo sentia falta. Falta de cozinhar, de criar, de ver as pessoas sorrindo ao provar seus pratos. E embora não quisesse admitir, sentia falta de Dante. Da forma como ele olhava para ela, da gentileza escondida por trás da postura séria, das conversas silenciosas que tinham nas madrugadas da cozinha. Enquanto isso, Dante vivia seu próprio inferno. O restaurante continuava funcionando, mas sem alma. Ele contratou outro chefe de cozinha, alguém com currículo impecável e anos de experiência. A comida era tecnicamente perfeita, mas vazia. Os clientes perceberam. As reservas diminuíram novamente. As avaliações na internet voltaram a ser negativas. O Vila Conte estava morrendo de novo, mas dessa vez Dante sabia exatamente o motivo. Ele não conseguia parar de pensar em Marina, em como tinha duvidado dela, em como tinha deixado que mentiras destruíssem algo verdadeiro. Passou noites sem dormir, revisando cada momento, cada conversa, cada olhar. Percebia agora que tinha tido medo, medo de se entregar, de ser vulnerável, de arriscar o coração. E quando surgiu a primeira desculpa para recuar, ele aceitou. Preferiu acreditar na mentira do que enfrentar a verdade dos próprios sentimentos. Uma tarde, enquanto Dante estava no escritório, tentando entender como salvaria o restaurante das dívidas que só aumentavam, Alice apareceu na porta. Não era Alice. Era um homem de meia idade, um dos voluntários da casa de apoio onde Marina estava. Ele tinha ouvido a história e, comovido, decidiu procurar Dante. Senhor Conte, meu nome é João. Preciso falar com o senhor sobre Marina Alves. Dante se levantou imediatamente. Você sabe onde ela está? Sei. Ela está em uma casa de apoio na Zona Leste, junto com os filhos. Estão bem, mas estão passando dificuldade. Ela não quis que eu viesse, mas achei que o senhor deveria saber. Dante sentiu o coração disparar. Me dá o endereço, por favor. João hesitou. Senhor, ela está machucada. Muito machucada. Não sei se quer vê-lo. Eu preciso pedir desculpas. Preciso explicar. Por favor. João acabou cedendo. Passou o endereço e saiu, deixando Dante com uma mistura de esperança e medo. Ele pegou o carro e dirigiu até a Zona Leste, atravessando uma São Paulo que parecia outra cidade. As ruas ficavam mais estreitas, as casas mais simples, o movimento diferente. Dante percebeu o quanto vivia em uma bolha, protegido, do mundo real que a maioria das pessoas enfrentava todos os dias. Quando chegou à casa de apoio, foi recebido por uma coordenadora que o olhou com desconfiança.
Ele explicou quem era e por que estava ali. A mulher suspirou e disse: "Ela não quer vê-lo. Já tentei convencê-la, mas ela é teimosa. Por favor, apenas diga que estou aqui. Se ela realmente não quiser falar comigo, eu vou embora e nunca mais volto." A coordenadora foi até o quarto e voltou minutos depois. Ela disse que você tem 5 minutos. Dante entrou no prédio, subiu as escadas gastas e parou em frente à porta do quarto. Respirou fundo e bateu. Marina abriu. Ela estava diferente. Mais magra, com olheiras profundas, cabelos presos de qualquer jeito. Mas ainda era a mulher mais bonita que Dante já tinha visto. "O que você quer?" A voz dela era fria, distante. Pedir desculpas, explicar, implorar se for preciso. Marina cruzou os braços. "Você tem 4 minutos." Dante falou rápido, sem filtro, sem orgulho. Contou sobre a investigação, sobre a descoberta da fraude, sobre como tinha demitido Beatriz e todos os envolvidos. Contou sobre como o restaurante estava morrendo sem ela, sobre como ele estava morrendo sem ela. Admitiu que teve medo, que duvidou quando deveria ter confiado, que errou de uma forma que talvez não tivesse conserto. Marina escutou tudo em silêncio. Quando ele terminou, ela disse: "Você me machucou, Dante. Não apenas por ter acreditado naquelas mentiras, mas por ter mostrado que não confiava em mim. Eu entreguei tudo naquele lugar. Meu talento, meu tempo, meu coração. E você jogou fora como se não valesse nada. Eu sei. E não tenho desculpa. Só posso te pedir uma chance de consertar." "Consertar como? Voltando para o restaurante? Fingindo que nada aconteceu?" "Não. Eu não quero que você volte por obrigação. Quero que volte porque acredita que podemos construir algo juntos. Não apenas no restaurante, mas na vida. Porque eu te amo, Marina. Amo você. Amo suas crianças. Amo a forma como vocês transformaram minha vida. E sei que não mereço, mas estou pedindo uma chance." Marina sentiu os olhos arderem. "Dante, eu não posso arriscar meus filhos de novo. Eles se apegaram a você, ao lugar, à rotina. E quando tudo desmoronou, eles sofreram. Júlia ainda chora à noite. Alice não fala com ninguém. Cauã me pergunta todos os dias quando vamos voltar. Eu não posso colocá-los nessa situação de novo. Então deixa eu provar. Deixa eu mostrar que dessa vez é diferente. Deixa eu ser o homem que vocês merecem." Marina queria acreditar. Queria tanto acreditar. Mas o medo era grande demais. Antes que pudesse responder, Cauã apareceu na porta. Quando viu Dante, os olhos do menino se iluminaram. "Dante, você veio nos buscar?" Dante se ajoelhou para ficar na altura do menino. "Vim pedir desculpas. Para você, para suas irmãs, para sua mãe. Eu estraguei tudo e quero consertar." Júlia apareceu em seguida, seguida por Alice. As 3 crianças cercaram Dante, abraçando-o com uma força que o fez engasgar de emoção. Marina observava a cena, sentindo o coração partido. Não podia negar o quanto seus filhos amavam aquele homem. Não podia negar o quanto ela mesma o amava. Dante olhou para Marina por cima das cabeças das crianças. "Por favor." Marina fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Então disse, baixinho: "Uma chance. Só uma. Se você estragar de novo, não haverá volta." Dante se levantou, ainda com as crianças agarradas nele. "Não vou estragar, eu prometo." Eles voltaram juntos para o Villa Conte. O restaurante estava vazio quando chegaram, mas aos poucos começou a se encher novamente. Marina voltou para a cozinha, e era como se nunca tivesse saído. Suas mãos conheciam cada panela, cada tempero, cada movimento. A comida voltou a ter alma, e os clientes sentiram a diferença. A notícia de que Marina tinha voltado se espalhou rapidamente. Clientes antigos retornaram, novos apareceram, curiosos com a história que corria boca a boca. Uma jornalista de um site de gastronomia famoso pediu para fazer uma matéria. Marina hesitou, mas Dante a convenceu. A entrevista foi emocionante, honesta, crua. Marina contou sua história sem vergonha. Falou sobre a pobreza, sobre os filhos, sobre como a comida a salvou. A matéria viralizou. Em uma semana, o Villa Conte tinha reservas para os próximos 2 meses.
Mas nem tudo estava resolvido. Dante ainda enfrentava as dívidas que seu pai tinha deixado. O banco dava um prazo final: pagar tudo em 30 dias ou executar a hipoteca. Rogério Sampaio, o investidor, voltou à carga com uma proposta ainda maior. Dante estava encurralado. Marina percebeu que ele estava distante novamente, preocupado. Uma noite, depois que o restaurante fechou, ela o confrontou. O que está acontecendo? Dante tentou desviar, mas Marina insistiu. Ele acabou contando sobre as dívidas, sobre o prazo, sobre a pressão. Marina escutou tudo e então disse: "A gente resolve isso juntos. Não é sua responsabilidade." "É sim. Se vamos construir algo juntos, é nossa responsabilidade." Ela pensou por um momento. "Temos uma história forte. Vamos usar isso." "Como?" Marina teve uma ideia arriscada, mas que poderia funcionar. "Vamos fazer um evento, um jantar beneficente, onde contamos nossa história e pedimos apoio da comunidade. As pessoas gostam de ajudar quando se conectam emocionalmente. Vamos dar a elas uma chance." Dante duvidou, mas decidiu confiar. Eles organizaram o evento em 2 semanas. Enviaram convites para clientes antigos, empresários locais, pessoas que frequentavam o restaurante. A resposta foi surpreendente. Todos confirmaram presença. Se você estivesse no lugar de Marina, teria apostado tudo em um único evento para salvar o restaurante ou teria feito outra coisa? Nos conte nos comentários. Na noite do evento, o Vila Conte estava transformado. Mesas decoradas com simplicidade e bom gosto, velas acesas, flores frescas. Marina preparou um menu especial, pratos que contavam sua história. Cada receita tinha um significado, uma lembrança, uma emoção. Dante fez um discurso emocionado, contando sobre como Marina e as crianças tinham salvado não apenas o restaurante, mas a ele mesmo. Ele admitiu os erros, falou sobre as dívidas, pediu ajuda. A resposta foi além de qualquer expectativa. Empresários se comprometeram a investir. Clientes se ofereceram para fazer campanhas de divulgação. Um grupo de investidores menores se uniu para criar um fundo que cobriu metade da dívida. A comunidade se mobilizou de uma forma que Marina e Dante nunca imaginaram possível. Mas a maior surpresa veio de quem menos esperavam. No final da noite, Rogério Sampaio, o investidor que queria comprar o restaurante, pediu a palavra. Todos ficaram tensos, achando que ele ia estragar o momento. Mas em vez disso, Rogério disse: "Eu vim aqui hoje achando que ia fechar um negócio. Mas vi algo maior. Vi uma família, uma comunidade, uma história que vale mais do que qualquer prédio. Então quero fazer uma proposta diferente. Vou comprar a dívida do banco e transformar em um empréstimo de longo prazo, com juros baixos, para que vocês tenham tempo de pagar sem pressão. O Vila Conte merece continuar existindo." O salão explodiu em aplausos. Marina chorou. Dante chorou. Até as crianças que estavam assistindo escondidas na cozinha choraram. O restaurante estava salvo. Não por um milagre, mas pela força da história que tinham construído juntos. Nas semanas seguintes, a vida começou a se estabilizar. O restaurante prosperava, as dívidas estavam sendo pagas e Marina finalmente podia respirar sem medo do amanhã. Dante, por sua vez, estava diferente. Mais leve, mais presente, mais humano. Ele passava tempo com as crianças, ensinava Cauã sobre administração, ouvia as histórias de Júlia, desenhava com Alice e com Marina construía algo que ia além do romance. Era parceria, cumplicidade, amor verdadeiro. Uma noite, depois de um serviço especialmente movimentado, Dante chamou Marina para o terraço do restaurante. Ele tinha preparado uma mesa pequena com velas e uma garrafa de vinho. Marina sorriu, tocada pelo gesto. O que é isso? Algo que deveria ter feito há muito tempo. Dante se ajoelhou e Marina sentiu o coração parar. Ele tirou uma caixa do bolso e abriu, revelando um anel simples, mas bonito. Marina, você apareceu na minha vida quando eu estava perdido. Transformou este restaurante, transformou a mim. Mostrou que existe algo maior do que dinheiro e sucesso. Me ensinou a amar, a confiar, a ser vulnerável.
e eu quero passar o resto da vida agradecendo por isso. Casa comigo? Deixa eu ser o pai que Cauã, Júlia e Alice merecem? Deixa a gente construir uma família de verdade? Marina não conseguiu falar. Apenas acenou com a cabeça, enquanto as lágrimas escorriam. Dante colocou o anel em seu dedo e a beijou. E naquele momento, tudo fez sentido. Todas as dificuldades, todas as dores, todos os medos, tudo tinha levado até ali, até aquele momento perfeito. Lá embaixo, na cozinha, as 3 crianças espiavam pela janela, rindo baixinho, felizes por verem a mãe finalmente sorrindo de verdade. E o Vila Conte, que tinha quase morrido tantas vezes, brilhava na noite de São Paulo como um farol de esperança, provando que mesmo nas histórias mais improváveis, o amor e a coragem podem transformar tudo. Os meses que se seguiram ao pedido de casamento foram de uma felicidade que Marina nunca imaginou possível. O Vila Conte não era mais apenas um restaurante. Tinha se tornado um símbolo de recomeço, de superação, de amor. As pessoas vinham não só pela comida excepcional, mas pela história que conheciam. Queriam fazer parte daquela narrativa, sentir que também podiam acreditar em segundas chances. Marina dividia seu tempo entre a cozinha e os preparativos do casamento. Ela queria algo simples, mas Dante insistia em fazer uma celebração que honrasse o amor deles. Chegaram a um acordo. Seria no próprio restaurante, com os clientes mais antigos, os funcionários que tinham apoiado a jornada e a comunidade que os abraçou nos momentos difíceis. Nada de ostentação, apenas verdade e gratidão. Cauã, Júlia e Alice estavam radiantes. Cauã se levava muito a sério o papel de futuro filho do Dante, ajudando em tudo o que podia, desde escolher as flores até testar os pratos do menu. Júlia não parava de contar para todo mundo que sua mãe ia casar com um príncipe, mesmo Marina corrigindo dizendo que Dante não era príncipe coisa nenhuma. Apenas um homem que tinha aprendido a amar. Alice, a mais quieta, tinha começado a falar mais. Ela chamava Dante de pai nas conversas com as irmãs. E quando ele escutou pela primeira vez, precisou sair da sala para esconder as lágrimas. Mas nem tudo era perfeito. Dante ainda carregava cicatrizes de um passado que raramente mencionava. Marina sabia que ele tinha perdido alguém importante anos atrás, mas nunca pressionou para saber detalhes. Achava que quando ele estivesse pronto, contaria. E uma noite, ele finalmente contou. Estavam sozinhos, no terraço do restaurante depois de um dia exaustivo. A cidade piscava lá embaixo, indiferente aos dramas pessoais de cada um. Dante segurava uma taça de vinho, olhando para o horizonte. Eu fui casado antes, ele disse de repente. Marina não demonstrou surpresa. Imaginava. Ela se chamava Laura. Nos conhecemos na faculdade. Ela era tudo que eu não era. Leve, espontânea, cheia de vida. Me ensinou a rir, a aproveitar os momentos pequenos. Nos casamos jovens, contra a vontade da minha família, que achava que eu deveria focar apenas nos negócios. Por alguns anos, fomos felizes. Ele fez uma pausa, longa. Marina esperou. Laura queria ter filhos. Eu continuava adiando, dizendo que não era a hora certa, que precisava consolidar a carreira primeiro. Ela esperou com paciência, mas eu via a tristeza crescendo nela a cada ano que passava. Quando finalmente concordei, já era tarde. Ela adoeceu, foi rápido, agressivo. Em 6 meses, ela se foi. Marina segurou a mão dele. Sinto muito. O pior não foi perdê-la. Foi saber que desperdicei o tempo que tínhamos juntos. Foquei tanto no futuro que esqueci de viver o presente. E quando ela se foi, jurei que nunca mais deixaria ninguém entrar. Achei que seria mais fácil viver sozinho do que arriscar sentir aquela dor de novo. Por isso você demorou tanto para confiar em mim. Sim, e quase perdi você por causa disso. Quando você foi embora, percebi que estava repetindo o mesmo erro. Estava deixando o medo controlar minhas escolhas. Mas não dessa vez. Dessa vez, vou aproveitar cada segundo, cada dia, cada momento que temos juntos. Porque aprendi que a vida não espera a gente estar pronto. A vida acontece. E ou a gente vive de verdade ou deixa passar. Marina beijou a mão dele. Nós vamos viver. Juntos. Dante sorriu,
e era um sorriso verdadeiro, sem sombras. Juntos. Os preparativos do casamento avançavam, mas surgiram desafios inesperados. A mãe de Dante, Dona Francesca, que morava em Milão e raramente visitava o Brasil, anunciou que viria para a cerimônia. Dante ficou tenso. O relacionamento deles era complicado, marcado por expectativas não correspondidas e desentendimentos antigos. Dona Francesca nunca aprovou o casamento dele com Laura, e Dante temia que rejeitasse Marina também. Quando Dona Francesca chegou, Marina entendeu de onde vinha a frieza de Dante. A mulher era elegante, altiva, com um olhar que parecia avaliar e julgar tudo simultaneamente. Ela cumprimentou Marina com educação fria e olhou para as crianças com uma expressão indecifrada. Então você é a mulher que conquistou meu filho. Marina não se intimidou. Sou a mulher que o ama e que é amada por ele. Dona Francesca ergueu uma sobrancelha. Você sabe que Dante vem de uma família tradicional com expectativas. Espero que esteja preparada para isso. Estou preparada para construir uma família baseada em amor e respeito. Se isso atende às expectativas da senhora, ótimo. Se não, vamos criar nossas próprias tradições. Dante, que assistia à cena com o coração na boca, quase riu. Dona Francesca ficou em silêncio por um momento. Então deu um sorriso pequeno, quase imperceptível. Você tem fibra. Isso é bom. Dante precisa de alguém assim. Nos dias seguintes, Dona Francesca surpreendeu a todos. Ela passava tempo com as crianças, ensinando palavras em italiano para Cauã, penteando os cabelos de Júlia, desenhando com Alice. E quando Marina a encontrou sozinha na cozinha, a mulher disse: Eu julguei Laura no passado. Achei que ela não era boa o suficiente para meu filho. E passei os últimos anos carregando a culpa de não ter dado uma chance a ela antes que fosse tarde. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Você é boa para ele. E essas crianças são abençoadas por terem você como mãe. Marina sentiu os olhos arderem. Obrigada, Dona Francesca. Me chame de Nona. É como os netos devem chamar a avó. E assim, mais uma peça se encaixou no quebra-cabeça que era a nova família. Faltando uma semana para o casamento, o restaurante recebeu uma visita inesperada. Beatriz, a ex-sous-chefe que tinha sabotado Marina, apareceu na porta. Os funcionários ficaram tensos, mas Marina pediu que a deixassem entrar. Beatriz estava diferente, mais magra, sem a arrogância de antes. Ela olhou para Marina com uma mistura de vergonha e arrependimento. Eu não deveria estar aqui. Não tenho direito depois do que fiz, mas precisava pedir desculpas. De verdade. Marina cruzou os braços, esperando. Eu estava com inveja. Inveja da sua liberdade, da sua criatividade, da forma como as pessoas te amavam sem que você precisasse provar nada. Passei anos estudando, me esforçando, tentando ser perfeita, mas nunca consegui o que você conquistou apenas sendo você mesma. E em vez de admirar isso, quis destruir. Foi mesquinho, cruel, e eu perdi tudo por causa disso. O que você quer, Beatriz? Só queria que você soubesse que sinto muito. Não espero perdão. Só precisava dizer. Marina respirou fundo. Eu não vou mentir e dizer que o que você fez não doeu. Doeu muito. Você quase destruiu minha família. Mas carregar raiva não vai mudar o passado. Então eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Porque não quero carregar esse peso no dia mais feliz da minha vida. Beatriz deixou as lágrimas caírem. Obrigada. E parabéns pelo casamento. Você merece toda a felicidade do mundo. Ela saiu, e Marina sentiu um peso sair dos ombros. Perdoar não significava esquecer, mas significava seguir em frente sem amarras. O dia do casamento chegou ensolarado, com um céu azul raro em São Paulo. O Vila Conte estava transformado. Flores por todos os lados, mesas decoradas com simplicidade elegante, música suave tocando ao fundo. Os convidados começaram a chegar. Clientes fiéis, funcionários, vizinhos, pessoas que tinham acompanhado a jornada de Marina e Dante. Marina se arrumou no quartinho dos fundos, que um dia foi seu abrigo nos momentos mais difíceis. Vestia um vestido simples de renda branca, sem exageros, apenas delicado e bonito.
Júlia e Alice usavam vestidos cor-de-rosa e estavam responsáveis por levar as alianças. Cauã, de terno pequeno, seria o pajem. Quando Marina desceu para o salão, todos se levantaram. Dante a esperava no altar improvisado perto das grandes janelas, com a cidade de São Paulo como testemunha. Ele estava de terno azul escuro, e quando viu Marina, os olhos dele se encheram de lágrimas. Marina caminhou sozinha pelo corredor, porque não precisava ser entregue por ninguém. Ela sempre foi dona de si mesma, e agora escolhia dividir sua vida com alguém. Quando chegou ao lado de Dante, ele segurou suas mãos e disse baixinho: "Você está linda. Você também." A cerimônia foi emocionante. O celebrante, um amigo próximo de Dante, falou sobre a jornada dos dois, sobre como o amor verdadeiro não é aquele que acontece sem problemas, mas aquele que resiste aos problemas e sai mais forte. Dante e Marina trocaram votos que tinham escrito pessoalmente, palavras sinceras que fizeram metade dos convidados chorar. Quando chegou a hora das alianças, Júlia tropeçou e quase derrubou a almofada. Todo mundo riu, e a menina deu um sorriso envergonhado que derreteu corações. Alice entregou a aliança de Marina para Dante com toda a seriedade do mundo, e Cauã, com orgulho estampado no rosto, entregou a aliança de Dante para Marina. "Eu te declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." Dante beijou Marina sob aplausos e gritos de alegria. As crianças correram para abraçá-los, e ali, naquele momento, eles se tornaram oficialmente uma família. A festa foi perfeita. Marina tinha preparado um menu que contava a história deles através da comida. Cada prato era uma memória, uma emoção, um momento marcante. Os convidados comeram, riram, dançaram, celebraram. Dona Francesca fez um brinde emocionado, desejando felicidades ao casal e prometendo visitar mais vezes para acompanhar o crescimento dos netos. No meio da festa, Rogério Sampaio, o investidor que tinha ajudado a salvar o restaurante, chamou Dante e Marina para conversar em particular. "Eu tenho uma proposta para vocês. Não de compra, podem ficar tranquilos." Ele sorriu. "Quero investir na expansão. Abrir uma escola de gastronomia aqui mesmo, onde Marina possa ensinar outras pessoas que têm talento, mas não têm oportunidade. Seria um projeto social, sustentável e que manteria a essência do que vocês construíram." Marina e Dante se olharam surpresos. Era mais do que tinham sonhado. Uma chance de multiplicar a esperança, de dar a outras pessoas a oportunidade que Marina teve. "Nós aceitamos," Marina disse, com Dante acenando em concordância. "Ótimo, vamos construir algo bonito juntos." Quando a festa terminou e os convidados foram embora, Marina e Dante ficaram sozinhos no salão. As crianças dormiam no quartinho dos fundos, exaustas de tanta emoção. Eles caminharam de mãos dadas entre as mesas vazias, observando os restos da celebração. "Conseguimos," Dante disse baixinho. "Conseguimos," Marina repetiu. "E é só o começo." Eles subiram para o terraço, onde tudo tinha começado. A cidade dormia lá embaixo, e o Villa Conte brilhava silencioso. Dante abraçou Marina por trás, apoiando o queixo em seu ombro. "Você sabe o que eu mais amo em você?" ele perguntou. "O quê?" "Sua coragem. Você poderia ter desistido tantas vezes, mas nunca desistiu. Ensinou seus filhos a serem fortes, me ensinou a ser humano, transformou este lugar. Você é a pessoa mais corajosa que conheço." Marina virou-se nos braços dele. "E você me ensinou que é possível recomeçar, que o passado não define o futuro, que amor é escolha, todos os dias, mesmo quando é difícil." Eles se beijaram sob o céu estrelado de São Paulo, sabendo que pela frente viriam mais desafios, mais lutas, mais momentos difíceis, mas agora enfrentariam juntos como família. Os anos seguintes trouxeram prosperidade. O Villa Conte se tornou referência em gastronomia, não pela sofisticação vazia, mas pela autenticidade. A escola de gastronomia que Marina fundou formou dezenas de jovens talentos, que, como ela, tinham habilidade, mas não tinham oportunidade. O restaurante expandiu, mas manteve a essência. Comida com alma, ambiente acolhedor, histórias que aqueciam tanto quanto os pratos. Cauã cresceu e se interessou pela administração.
trabalhando lado a lado com Dante. Júlia descobriu amor pela confeitaria e criava sobremesas que eram verdadeiras obras de arte. Alice, a mais tímida, revelou talento para o atendimento, criando conexões genuínas com os clientes que a adoravam. Marina e Dante tiveram mais um filho, um menino que chamaram de Lorenzo, em homenagem ao pai de Dante. Dona Francesca visitava regularmente e as crianças a adoravam. A família cresceu, não apenas em número, mas em amor. O Villa Conte não era mais apenas um restaurante, era um lar, um símbolo de que mesmo quando tudo parece perdido, quando a fome aperta e o desespero bate à porta, existe sempre uma chance de recomeço. Basta ter coragem de pedir ajuda, de aceitar amor, de acreditar que merecemos ser felizes. E Marina, a mulher que um dia caminhou pelas ruas de São Paulo com 3 filhos famintos e sem destino, agora caminhava pela vida com a certeza de que tinha encontrado seu lugar. Não porque alguém deu a ela, mas porque ela construiu com as próprias mãos, com o próprio coração, com a própria coragem. Numa tarde qualquer, anos depois do casamento, uma mulher jovem entrou no Villa Conte. Estava acompanhada de 2 crianças pequenas, olhava ao redor com uma mistura de esperança e medo. Marina reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ela tinha quando entrou ali pela primeira vez. A mulher se aproximou hesitante. Com licença, eu sei que não deveria estar aqui, mas preciso de ajuda. Meus filhos estão com fome e não tenho para onde ir. Marina sorriu, um sorriso cheio de compreensão. Sente-se, vou trazer comida. Enquanto preparava um prato na cozinha, sentiu Dante se aproximar por trás. Ela está passando pelo que você passou. Eu sei. E vamos ajudá-la, do mesmo jeito que fui ajudada. Dante beijou o topo da cabeça dela. Você tem um coração gigante. Não. Só entendo que todos merecem uma chance. E às vezes uma refeição quente e um pouco de gentileza são tudo o que alguém precisa para começar de novo. Marina serviu a mulher e as crianças, conversou com ela, ofereceu trabalho na cozinha se quisesse aprender. E assim, o ciclo de esperança continuava. Porque o Villa Conte tinha se tornado mais do que um negócio. Era um lugar onde vidas eram transformadas, onde o impossível se tornava possível, onde o amor vencia todas as dificuldades. E Marina, a cozinheira sem diploma que um dia não tinha nada além de coragem, agora tinha tudo. Uma família que amava, um trabalho que a realizava, uma história que inspirava. Tinha provado que não importa de onde você vem, não importa quantas vezes cair. O que importa é a coragem de se levantar, de pedir ajuda quando precisa, de acreditar que dias melhores virão. Porque eles sempre vêm. Para quem não desiste. Para quem continua caminhando mesmo quando as pernas tremem e o caminho parece impossível. Para quem escolhe o amor em vez do medo, a esperança em vez do desespero, a vida em vez da sobrevivência. E foi assim que Marina Alves Conti, a mulher que um dia não tinha nem onde morar, construiu não apenas um lar, mas um legado de amor, coragem e segundas chances que continuaria inspirando pessoas por gerações. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Dante tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de coragem, amor e recomeço, clique no botão de gostei. Inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e mostram que nunca é tarde para recomeçar. Te esperamos no próximo episódio.